Bom dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, continuaremos a falar sobre cinema. Já falamos na aula anterior sobre Ronald Bergman, o historiador do cinema. Sabemos que ele propõe algumas classificações para nos ajudar a compreender estilos e formas importantes de se fazer cinema. E um dos principais gêneros elencados por Bergman, principalmente para o cinema mudo, é a comédia pastelão. Talvez seja o primeiro gênero identificado no cinema, tendo representantes muito importantes na fase anterior à sua sonorização, como Charlie Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd. Os principais elementos desse gênero eram as acrobacias. Como não podiam falar, os atores usavam muito o corpo para se expressar e fazer rir. As perseguições de carro ou a pé, a torta na cara, os tombos e as ações aceleradas. Qualquer semelhança com o circo não é mera coincidência. Afinal, a ação dos atores do cinema mudo, em busca do riso, percorria caminhos parecidos com os dos palhaços, que desempenham seus gestos com exagero no picadeiro para chamar a atenção do público. Charlie Chaplin foi artista desde muito pequeno. Aos 5 anos, subiu ao palco onde sua mãe cantava e fez o público rir ao imitá-la. Foi uma situação espontânea, de improviso, mas Chaplin dizia ter sido sua estreia nos palcos. Seus pais eram artistas, ambos cantavam e atuavam. No entanto, seu pai, que era alcoólatra, morreu cedo e sua mãe ficou doente, o que deixou a família com poucos recursos para se sustentar. Isso fez com que Chaplin e um de seus irmãos, que tinha por volta de 10 anos, buscassem nos palcos a solução. Chaplin trabalhou em diversos espetáculos relacionados à comédia e, aos 25 anos, fez seu primeiro filme, em que começou a criação do personagem que marcaria toda a sua carreira, Carlitos, ou o Vagabundo. Ao todo, Chaplin esteve em mais de 80 filmes, tendo produzido e dirigido a maioria deles. Alguns dos mais marcantes foram Tempos Modernos, em que Chaplin utiliza o humor de seu personagem Carlitos para criticar o mundo do trabalho que explora seus trabalhadores. E O Grande Ditador, de 1940, em que, utilizando o bigode característico de Adolf Hitler, faz como Carlitos uma sátira ao ditador, criticando seu autoritarismo e o próprio nazifascismo. Apesar da sonorização do cinema já ter se iniciado em 1927, Chaplin optou por fazer Tempos Modernos sem falas, evidenciando as habilidades físicas de expressão de seu personagem. Chaplin não foi o único a criar formas inteligentes de se fazer humor no cinema mudo. Buster Keaton utilizava cortes de câmera para exibir os movimentos de sua comédia visual, causando risos em situações que antecipavam acontecimentos para o público antes mesmo de seu personagem saber que ia se dar mal. Além dele, o ator Harold Lloyd entrou para a história com sua lendária cena em que está pendurado do lado de fora de um arranha-céu, segurando-se em um grande relógio de ponteiros. Trata-se do filme O Homem-Mosca, de 1923, em que Lloyd explora a comédia do cinema mudo com tanta habilidade quanto seus contemporâneos. Uma característica interessante do cinema mudo é que ele também utilizava como recurso o intertítulo, que era a filmagem de uma placa de texto que expressava falas dos personagens ou um trecho da narração da história. Em 2011, o diretor francês Michael Hazanavicius resolveu produzir um filme mudo, inspirado por filmes e artistas que ele considerava seus preferidos e que, não por acaso, pertencem à Era do Silêncio. O filme O Artista se passa entre os anos 1927 e 1932 e fala sobre um ator que vê sua carreira ruir com o fim do cinema mudo. Em paralelo,
Ele conhece uma atriz cuja carreira está em pleno crescimento. Hazanavicius utilizou todos os recursos estéticos característicos do cinema mudo para produzir seu filme, até mesmo os intertítulos. Longe da simplicidade dos filmes, da comédia pastelão, cujo maior recurso eram as habilidades dos atores comediantes, também se iniciaram no cinema mudo os filmes com características do monumentalismo, um gênero cujas produções contam com grandes quantias de investimento, pois aborda histórias grandiosas ou épicas, que contam feitos históricos ou trajetórias bíblicas e inclui cenas de multidão, grandes elencos, muita ostentação em figurinos e cenários. Um dos pioneiros desse gênero foi Cecil B. DeMille. É dele o filme Ben-Hur. Apesar de mais raro, ainda temos nos dias de hoje filmes monumentais, como Gladiador, de 2000, Troia, de 2004 e Robin Hood, de 2010. O início do século XX foi intenso para as artes, com a criação de diversos movimentos artísticos de vanguarda. Muitos deles tiveram sua expressão também no cinema. Veja alguns exemplos. Expressionismo. Filmes sombrios, cheios de contrastes dramáticos, por vezes com cenários tortos, para mostrar a distorção do mundo. Exemplos: Metrópolis, O Gabinete do Dr. Caligari. Surrealismo. Enredos que exploravam situações absurdas para representar mensagens do inconsciente humano, como as que acontecem nos sonhos, com pessoas que se sentam com naturalidade em vasos sanitários em volta de uma mesa para jantar, e formigas que saem por um buraco na palma da mão. Um dos principais diretores é Louis Buñuel. Seu filme mais conhecido é Um Cão Andaluz, de 1928. Construtivismo russo. Filmes feitos após a Revolução Russa, que tinham como objetivo reafirmar a sociedade soviética pela arte, utilizando recursos cinematográficos como os efeitos de montagem. A ideia era promover o espírito revolucionário antiburguês e reconstruir a identidade russa. Alguns dos principais diretores foram Dziga Vertov e Sergei Eisenstein. Dadaísmo. Filmes feitos com sequências de ação desconexas, mas que guardam certo sentido simbólico, mesmo fazendo parte de um movimento descomprometido com os sentidos. O principal deles é Entr'acte, de 1924, dirigido por René Clair, que escreveu o roteiro com Francis Picabia e contou com atuações de Francis Picabia, Marcel Duchamp e Man Ray, entre outros. Além de contar histórias ficcionais e recriar histórias reais por meio de atores, cenários e figurinos, o cinema também tem um gênero que se utiliza de imagens reais. São os documentários. Eles não são apenas a exposição de filmagens da realidade. Sua arte está nas escolhas que o cineasta ou roteirista faz das cenas que vai exibir, dos depoimentos que irá buscar, da estética a que vai recorrer e principalmente de qual será o objetivo de sua narrativa. Documentários podem ser tão tocantes quanto filmes de ficção e causar muitas transformações, pois também empregam a criatividade para expor a realidade. Se pensarmos bem, o gênero documental nasceu com o próprio cinema. Afinal, as primeiras imagens dos irmãos Lumière eram tomadas da vida real. Mas ele realmente se afirmou como gênero após a Revolução Russa, em 1917, quando filmes russos passaram a mostrar imagens de grupos sociais para exaltar o povo soviético e quando alguns cineastas se interessaram em documentar a vida de povos de regiões afastadas de centros urbanos. Atualmente, há muitos exemplos de documentários sobre diversos assuntos, como biografia de celebridades, problemas sociais e questões ambientais. Um dos mais famosos documentaristas da atualidade é o estadunidense Michael Moore, que, por meio de seus filmes, denuncia problemas de seu país, como a falta de acesso à saúde pública e um atentado feito por adolescentes a uma escola, Tiros em Columbine, de 2002,
Grande parte dos documentários é feita com a intenção de denunciar uma situação problemática, para que mais pessoas possam agir em sua transformação. Um bom exemplo é o documentário Blackfish, de 2013, da cineasta Gabriela Coppertide, que denunciou os sofrimentos e maus-tratos a que são submetidos os animais utilizados para apresentações em parques, como SeaWorld, nos Estados Unidos. Após a repercussão do documentário, o parque recebeu numerosas reações de protesto do público e grande queda de sua popularidade, sendo obrigado a anunciar a suspensão de algumas de suas atividades e até mesmo a procriação de baleias orcas. Então, pessoal, gostaram da nossa aula de hoje? Conhecemos alguns gêneros do cinema, certo, pessoal? Os gêneros conhecidos: a comédia pastelão, o monumentalismo e os documentários. Até a próxima aula!